Hoje é nossa terceira aula. Lembrando, hoje outra está ressoando assim um eco. Dá para tirar esse eco? Para eu parar de ouvir minha voz? Ou não? Dá? Senão fica ruim, sabe quando você fica escutando você falando? Aí acho que você perde a... É um fone, né? Não precisa ficar ruim. Bom, então hoje é a nossa terceira aula, a gente está fazendo um panorama. Então nós aprendemos o que veio antes, que foram o cumprimento das 69 semanas. Nós aprendemos que nós estamos no intervalo para chegar à semana 70. E nesse intervalo, a gente está tendo muitos sinais de que o arrebatamento está próximo. Então hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o arrebatamento. Amém? E o nosso texto base, são vários textos, tá, gente? Eu deixei tudo escrito aqui nessa folhinha. Mas aí, se eu for falar alguma coisa à parte, vocês anotam aí. O nosso texto base é esse de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4. Então, vamos ler ele com bastante atenção, tá bom? Diz assim, no 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, gente, qual que é o verso na Bíblia que é a base do que vai ser o arrebatamento? É esse capítulo 4 de Tessalonicenses. E nesses poucos versículos a gente tira ensinamento que não acaba mais de como vai ser. Primeira coisa que a gente precisa entender. Vocês veem que aqui eles falam muito a palavra, o Paulo, quando está falando, ele fala muito. Paulo foi quem escreveu Tessalonicenses, tá? Foi o apóstolo Paulo que escreveu esse livro. Então ele usa o termo dormem, vocês percebem? Quanto aos que dormem. Aí depois, de novo, no versículo 14, os que dormem. Na verdade, dorme significa um eufemismo para a palavra morte. Por que Paulo não usa a palavra morte? Porque todas as vezes que ele cita nas cartas onde ele escreveu a palavra morte, ele está se referindo à morte espiritual. Então é para não causar confusão. Quando ele fala de morte física, ele fala dorme. Então aqui quando ele fala, não sejam ignorantes quanto aos que morreram, tá? Então sempre que Paulo usa a palavra dorme, vocês leem morte, amém? Então isso é um eufemismo. Bom, o que a gente aprende aqui de cara? Que acontece nas nuvens. A gente muitas vezes acha que o arrebatamento, os céus vai se abrir e Jesus vai descer até aqui. Gente, isso não vai acontecer. Os céus vão se abrir e Jesus vai ficar lá em cima. Quem vai até ele somos nós. Então, o arrebatamento, ele acontece nas nuvens. Ele não coloca o pé aqui na terra, certo? Isso tem que decorar, porque isso é o que diferencia a primeira vinda da segunda vinda, que a gente vai ver agora mais adiante. Outra coisa que a gente aprende aqui em Tessalonicenses é a ordem que isso vai acontecer. Então, quando chegar a hora, o arcanjo vai, com a voz, dar a ordem, uma trombeta vai soar, Jesus vai aparecer, os céus vão se abrir, e quem que vai subir primeiro? Aqui deixa claro, primeiro vão subir os que já morreram. Só que, gente, vai ser um piscar de olhos, sabe? Eu acho que vai ser uma coisa muito rápida. Vai ser muito rápido. Então, primeiro vai subir os que já morreram, para depois subir o resto da igreja, para depois
subir os salvos, certo? Então vai ser essa a ordem. Os céus se abrem, o arcanjo fala, a trombeta toca, os mortos ressuscitam e depois nós vamos juntos. E aí, como é que vai ser, né? O que vai acontecer? Hoje a gente tem um erro de português aí, que depois que eu vi agora no carro. Eu escrevi no passado a palavra, mas é uma palavra no futuro. Depois vocês arrumam aí. Em 1 Coríntios 15, a gente não vai ler por falta de tempo, mas vocês, lição de casa, leiam, por favor. Lá em 1 Coríntios 15, do versículo 51 ao 53, é explicado o que vai acontecer com a gente. Queridos, quem já morreu, por exemplo, a pessoa que morre hoje, ela está lá nos céus, ela está. Mas ela está em espírito, ela não está com carne, não está com carne. Só que aqui em 1 Coríntios, mostra para a gente o que vai acontecer. Aqueles que estão em espírito lá em cima, eles vão ganhar um corpo. Um corpo que a Bíblia fala ser incorruptível. É um corpo imortal. É um corpo que vai durar para sempre. Um corpo totalmente transformado. Como vai ser esse corpo? Não sabemos, mas sabemos que será um corpo glorificado. Então, nesse momento do arrebatamento, os que já morreram e estão lá em cima em espírito, vão ganhar um corpo. E a gente já vai subir em espírito e com um corpo transformado. Então, lá a gente não vai ser espírito, a gente vai ser corpo e espírito, certo? Alma não, corpo e espírito e totalmente transformado. Como vai ser, gente? Não sei. A gente vai saber só quando chegar lá. Mas teremos um corpinho novo. Amém? Olha quanta informação a gente já aprendeu. Número 2 que eu coloquei aí. Quem vai participar do arrebatamento? Isso parece uma besteira, mas muitos vão aprender uma coisa que não sabiam agora. Então, primeiro, Jesus Cristo. Claro que é o principal, que é Jesus Cristo. Segundo, o arcanjo. Gente, a maioria dos teólogos, na verdade, acham que esse arcanjo que vai dar a voz de comando é Miguel, tá? E aí tem um estudo bem legal que eles pegam Judas, no capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, Judas, né, no versículo 9, e juntam com Apocalipse 12, 7, e eles chegam a uma conclusão que provavelmente é Miguel. Miguel é o arcanjo mais topzão lá do céu. É Miguel. Então, tudo indica que Miguel vai dar a voz de comando para a trombeta soar e a igreja subir. Então, nós teremos a presença do arcanjo. Depois, os mortos em Cristo, ou seja, os salvos, todos os que morreram antes de Jesus e depois de Jesus, porque quem morreu no Velho Testamento, Jesus não morreu por ele, porque Jesus morreu depois, mas eles ofereciam ofertas, eles ofereciam holocausto, como? Para visualizar o Messias que vinha. Então, eles criam que o Messias viria. Então, eles são salvos sim, e eles vão participar do arrebatamento e vão subir com a gente. E depois, os vivos. Agora vocês, os vivos que criam. Agora que está interessante aqui. Vocês viram que o resto da terra não vai participar? Vocês sabiam que o arrebatamento, ele é silencioso para quem está aqui na terra? Para a gente vai ser um estardalhaço. Eu acho que vai ser assim, tipo, hiper barulhento. Vocês imaginam a gente estar aqui e de repente a gente, assim, o céu se abre, você ouve uma trombeta e você vai embora. Gente, vai ser muito barulhento para a gente. Mas para quem está aqui, não vai enxergar nada. O arrebatamento é silencioso. Não participa do arrebatamento quem não está salvo. Então, a pessoa que está do teu lado, que não está salva, é igual o filme, a roupa cai no chão e ele não entende o que está acontecendo? Porque ele não vai enxergar. Quem não está salvo não participa desse evento. Tá claro? Por isso que vai ter aquela confusão. Gente, pessoas sumiram, para onde eles foram? Eles não vão enxergar que a gente subiu, tá? Então, isso é um passo muito importante. Os participantes são só esses 4 que eu coloquei aqui. Então, pessoas que não são convertidas, esquece. Não vão enxergar e não vão ouvir. Por isso que muitos falam que a primeira vinda, que é o arrebatamento, é silenciosa. Ninguém vai escutar, certo?
E agora vamos começar com a polêmica, né? Terceiro ponto aí. E aí, quando ocorrerá? Isso, gente, no meio dos teólogos é o que gera mais discussão. Só que assim, aqui a gente segue uma linha pré-tribulacionista. Mas eu vou te mostrar por que a gente acredita nisso. Por quê? Porque certamente um dia, vocês conversando sobre isso, vocês vão cruzar com pessoas que creem de formas diferentes. A Holiness, que é a igreja que o Paulo ia, é pós-tribulacionista. Eles creem que a gente vai passar pela tribulação. Tem um pastor que eu gosto muito, que é o Nicodemos. Ele também acredita que ele é pós-tribulacionista. Gente, está errado. Ele vai perder a salvação? A gente vai discutir? De forma alguma. Lembrando que a gente tem que respeitar todos os pontos de vista, porque isso é revelação. Como vai ser o certo, a gente só vai saber quando estiver lá e tiver chegado. Bom, para a gente entender se ocorre antes, durante ou depois, a gente precisa entender primeiro o que é a primeira vinda e o que é a segunda vinda. Jesus vai vir 2 vezes? Vai. A primeira vez que Jesus vai vir, a gente chama de arrebatamento. A segunda vinda de Jesus, nós chamamos de Armagedon, que não é o filme, mas nós chamamos de Armagedon, certo? Então, quais são as diferenças e onde a gente acredita que acontece cada vinda? A primeira vinda, nós acreditamos que é antes de iniciar a tribulação. Então, assim, vai começar a semana 70, o arrebatamento acontece, entendeu? Então, é no começo dos 7 anos. Provavelmente, queridos, eu já falei aqui, e talvez se ficou confuso, o que vai decretar o começo da tribulação é o acordo de paz. O que é esse acordo de paz? Só para ficar claro na cabeça de vocês. Gente, o mundo islâmico odeia Israel. Israel não consegue reconstruir o terceiro templo, por quê? Porque o mundo islâmico odeia Israel. Cada vez mais notícias de que Israel vai ser destruído, Israel vai ser destruído, e guerras, e guerras, e guerras. Vai se levantar um cara, que é o anticristo, então a igreja vai saber, nós saberemos quem é o anticristo, porque o anticristo é aquele que vai começar a mexer os pauzinhos para instaurar o tratado de paz, o acordo de paz. Então, o que é o acordo de paz? É um acordo assinado por Israel e o Islã, né, os povos islâmicos, para falar assim, poxa, a partir de agora somos brothers, somos amigos, e agora vocês vão poder reconstruir o terceiro templo. Então, o acordo de paz é exatamente isso. É como se fosse uma aliança entre esses povos. E o cara que tiver comandando esse acordo de paz será o anticristo. É ele que vai reinar os 3 anos e meio primeiros. Então, provavelmente, a nossa geração, a geração que vai fazer parte do arrebatamento, vai saber quem é. Porque vai ter indícios. Mas eu não acredito que a gente vai ver a assinatura. Porque quando tiver assinatura, acabou. Acabou tudo. Então, eu acredito que a gente vai ouvir os rumores, mas a assinatura já vai ser assim, tipo, Jesus volta hoje e a assinatura é amanhã. Eu acredito que vai ser alguma coisa mais ou menos assim, tá? Bom, então a primeira vinda, o arrebatamento. O arrebatamento em Apocalipse, gente, ele não ganha grande destaque, sabia? Ele aparece lá no Apocalipse 4:1. 4:1 você lê um pouquinho sobre, o que a gente não vai ler aqui, mas você vai ler em casa, está escrito aí. Você vai ler um pouquinho sobre o arrebatamento. Mas o arrebatamento, ele é citado nos outros livros, tá? Então, você encontra bastante sobre o arrebatamento, mas no resto da Bíblia, e não no Apocalipse. Bom, primeira coisa. Então, como eu falei para vocês, o arrebatamento acontece nos ares. Vocês viram que eu coloquei Jesus voando aí, ó? Pra vocês decorarem? E ele está onde? Ele está antes dos 7 anos da tribulação. Tá vendo? Vai ser silencioso, só os salvos verão. E Jesus está vindo buscar a igreja não para condenação. Ele está vindo buscar a gente para quê? Para uma festa, que é o que a gente vai ver domingo que vem. Que é a bodas do Cordeiro. Então, ele vem pegar a nossa igreja para nos livrar da tribulação e nos levar para uma festa que vai durar 7 anos. Então, ele não é uma vinda de juízo.
É uma vinda de meio assim, opa, estou livrando vocês, meus filhos, bora lá. Então, isso é o arrebatamento, primeira volta. O que é a segunda vinda? Qual que é a diferença da primeira vinda para a segunda vinda? Total. A segunda vinda, nós cremos que vai acontecer depois dos 7 anos da tribulação. Ou seja, quando os judeus não estiverem mais aguentando, quando os judeus estiverem prontos para ser exterminados, completamente exterminados. Aí Jesus vai botar um ponto final e falou, caramba, vou voltar, segunda vinda, estou chegando. E isso está lá em Apocalipse 19, do 11 ao 16. Então, enquanto o arrebatamento acontece no começo da última semana, esse acontece no final da última semana, após os 7 anos. Só que agora a grande diferença, nesse, a gente não vai subir porque a gente já está lá em cima, nós vamos descer. Jesus volta para a terra e ele pisa. Gente, a gente vai estudar sobre isso, mas a Bíblia mostra para a gente exatamente onde ele vai pisar. Então, Jesus volta para a terra. Por isso que ele está sentado em cima da terra aí, tá vendo? Para vocês decorarem. Tá? Então, ele volta para a terra, ele pisa na terra e ele não vem sozinho. A gente vem com ele. A gente em corpos transformados, vem todo mundo. Por quê? Porque aí a gente vai reinar com ele durante 1000 anos aqui na terra. Certo? Então, são muitas as diferenças da primeira vinda com a segunda vinda. O que eu quero dizer com isso? Nós acreditamos que são 2 vindas. Nós não acreditamos que é uma vinda só. Alguns teólogos apontam que é uma vinda só e junta essas 2 coisas numa coisa só. Gente, mas elas são completamente diferentes. São diferentes ou não são? Completamente diferentes. E a segunda vinda, uma coisa que muda, é juízo. Ele volta para condenação. Ele volta para juízo. Aqueles que não aceitaram, que aceitaram a marca do anticristo, acabou todas as chances. Você está condenado para sempre. Então, e essa é a diferença. Então, nós pré-tribulacionistas, nós cremos que o arrebatamento vem antes da tribulação. Então, tem os teólogos que acreditam que vem nos 3 anos e meio, tá? Que chama mid-tribulacionista. E tem aqueles que acreditam que o arrebatamento é depois dos 7 anos, que são os pós-tribulacionistas, tá? Então, nós acreditamos ser pré. E tem aqueles que acreditam que é só uma vinda e tudo junto. Beleza? Agora tá, mas por que, Fernanda, que você acredita que nós somos pré-tribulacionistas? Pode virar a página aí, gente. Tem muito indício na Bíblia. Muito indício mesmo. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:9. Olha o que diz. Porque Deus não nos destinou para a ira. Gente, quando a gente fala ira, em todo momento se cita assim, os dias da ira, os dias da ira, os dias da ira. Quando se lê isso, o que são os dias da ira? São os 7 anos de tribulação. Tá certo? Então, os dias de ira são os 7 anos. Todo lugar na Bíblia que você for ler, porque predestinou os dias da ira. É isso aqui, tá certo? Então, porque Deus não destinou para a ira. Ou seja, ele está falando aqui claramente, Deus não nos fez para viver esses dias, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui em Tessalonicenses está falando o quê? Gente, relaxa. Vai ser terrível, vai. Olha, quando a minha ira for derramada, vai ser terrível. Mas vocês não estarão lá, porque eu não vou deixar, porque eu não destinei vocês, eu não fiz vocês para esses dias de ira, né? Outro, esse aqui eu acho que é o principal. Apocalipse 3:10. Aqui, gente, é uma carta para a igreja de Filadélfia, tá? Porque nós vamos ver ainda sobre as 7 igrejas. Mas é Jesus falando, tá? É Deus falando. E ele diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Gente, esse versículo é engraçado, quando você lê os teólogos explicando assim,
São aulas, às vezes, de 1h30 em cima de um versículo. Por quê? Eles vão na origem de cada palavra. Porque, assim, isso aqui não foi escrito em português, né, gente? Foi escrito em grego, tá? Esse versículo aqui foi escrito em grego. Então, assim, alguns em hebraico e tal. Então, eles buscam os significados reais das palavras. Então, assim, aqui a gente vê duas coisas super interessantes. Primeiro, o guardarei, eu até grifei aqui embaixo. Olha só o que ele fala. O guardarei da provação e não na provação. Esse da, quando se lê o versículo na forma original, é livrar do que vai acontecer mesmo. Esse da significa arrancar, tá? Então, eu te arrancarei da provação. Olha como muda o sentido se você coloca um na. Não, você não está livrando na provação, porque se você está na provação, você está passando por ela. Agora, se ele vai te livrar se ele vai te arrancar, a tradução correta seria, eu te livrarei, eu te arrancarei da provisão. Outra coisa, a palavra habitam, aqui, que a nossa tradução é habitam, em grego significa katoikel, tá? Katoikel. Então, olha só, o que significa essa palavra katoikel em grego? Significa ter raízes profundas, ser fincado, ser preso, pertencer. Então, olha como que fala o final desse versículo. Para pôr à prova os que habitam na terra. Então, qual que é o propósito da tribulação? Colocar à prova os que habitam na terra. Colocar à prova os que pertencem à terra, os que são fincados na terra. Nós somos desse mundo? Nós estamos presos a esse mundo? Esse mundo é o quê? Passagem. Passagem. Nós não somos os habitantes dessa terra. Quem é que tem raízes aqui? São pessoas que não se rendem ao Evangelho. São pessoas que escolhem viver de acordo com essa terra. Que escolhem habitar nessa terra. Então, esse versículo aqui de Apocalipse 3:10 deixa claro que nós não vamos passar por esses dias de provação. Aí para por aí, que nada. Gente, tem mais um monte, tá? Eu coloquei aqui os que eu achei mais interessante. O terceiro versículo. 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Gente, aqui está falando que somos embaixadores. Todo mundo sabe que nós somos embaixadores aqui nessa terra. Somos embaixadores. O que isso significa? Vocês sabem que, assim, em todos os países do mundo, tem as embaixadas. Então, se você pegar um país qualquer, vai ter a embaixada brasileira, que vai estar o embaixador. Se o Brasil declara guerra com aquela nação, você sabe o que acontece com o embaixador? Primeira coisa que acontece? Opa, corre para cá. Por quê? Porque a embaixada vai ser bombardeada, a embaixada vai ser destruída. Então, o país, ele recolhe o seu embaixador. Declarou a guerra, primeira pessoa a pegar o avião e voltar para a terra de origem é o embaixador. Queridos, vocês acham que ele vai deixar a gente passar por essa guerra? Não vai deixar a gente passar pela guerra. Ele não deixa. Gente, Ló, não tem nada a ver, mas Ló, ele destruiu Sodoma e Gomorra antes de tirar Ló de lá? Ele esperou, gente. O Ló burro, né? Mas demorou para o cara acordar na vida. Ele esperou, por misericórdia. Então, não passaremos pela tribulação. Outro indício, gente, rapidinho, outro indício. A igreja, a última vez que a igreja é citada em Apocalipse, é claro que os 3 primeiros capítulos se fala muito das igrejas, afinal é uma carta para as igrejas, e a última vez que a igreja é citada é no capítulo 4, no versículo 1, que fala do arrebatamento, que fala que a igreja vai subir. Depois a igreja sumiu a igreja. Não se cita mais igreja em Apocalipse. E a partir daí vai começar a falar sobre a tribulação, sobre o decorrer todo que a gente vai ver mais para frente. E não se fala de igreja. A igreja some, gente. A igreja desaparece. E aí, a tribulação, ela começa a ser descrita a partir do capítulo 6. E em nenhum momento é citada a igreja. Por que não é citada a igreja? Porque a igreja não vai estar lá. A igreja vai estar lá em festa, nas bodas do Cordeiro. Certo?
E agora, gente, uma coisa muito interessante que entra nisso também, o porquê que nós somos pré-tribulacionistas, tá? E isso causou confusão. E eu acreditei nisso muito tempo, minha mãe acreditou nisso muito tempo, a gente foi aprender muito tempo depois do que eu vou falar. Em 2 Tessalonicenses, gente, ignora meu filho, pelo amor de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2, no versículo 7 a 8, diz assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Vocês viram que eu grefei o detém? Então, gente, o que é o mistério da iniquidade? Anticristo. A gente está falando do anticristo. Então, a verdade é que o anticristo já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso. Quem é o perverso? O anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Queridos, muitos interpretam isso como sendo o Espírito Santo. Muitos pegam esse versículo e falam que durante a tribulação, o Espírito Santo será retirado. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Só que isso não vai acontecer, porque a Bíblia deixa claro que quem convence do pecado e quem convence e leva à salvação é quem? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo é removido da terra, como é que é a salvação na tribulação? Sem o Espírito Santo não há salvação. Então não é o Espírito Santo. Quem vai ser retirado aqui é a igreja. Quem detém o anticristo somos nós, o exército de Deus, que vai ser retirado da terra. O Espírito Santo vai continuar aqui nos 7 anos de tribulação. Então, eu achei legal colocar esse só para já explicar isso, que muitas vezes causa confusão. E eu mesma falava, gente, vai ser muito difícil se converter, porque o Espírito Santo não vai estar aqui. Gente, com o Espírito Santo a galera não se converte, imagina ser Espírito Santo. Aí que, né? Então, nem tem lógica isso. Queridos, 3 minutos para acabar. Seguinte, último tópico, a última trombeta. Nós encontramos 3 versículos falando sobre como vai ser o arrebatamento. E a gente lê que a voz do arcanjo e depois vai soar a trombeta. Essa trombeta são as 7 trombetas do Apocalipse? Não confundam, certo? As 7 trombetas do Apocalipse é uma coisa totalmente diferente que a gente vai aprender também. Vai ter uma aula só falando sobre elas. Essa trombeta é outra trombeta. E na Bíblia se fala muito sobre trombetas. E trombetas, na época passada, serviam para muitas coisas. Servia para reunir, vai ter guerra. Tinha um toque específico da trombeta. Gente, até para recolher o lixo, queimar o lixo, tinha toque da trombeta. Para comer, toque da trombeta. Para chamar a adoração, um toque da trombeta específico. E engraçado que aqui, eles falam ao som da última trombeta. Isso dá a entender que é um toque. É um não é vários assim ressoando, não são 2, 3 toques. É o som da última trombeta. É um e a gente sobe. E aí, lá em Números, ele fala sobre esse toque. Ele fala que um toque apenas da corneta, da trombeta, significa que estão sendo chamados os príncipes, os sacerdotes. Estão sendo chamados os líderes, as pessoas mais importantes. Por isso vai ser um toque, porque a igreja vai ser chamada. Os príncipes vão reinar com ele lá na glória. Amém? Então ele chama os príncipes e o resto vai ficar. Amém? Então essa é a nossa aulinha sobre o arrebatamento. Eu espero que vocês tenham aprendido. Então, primeira vinda. Está claro na cabeça de vocês, gente, as diferenças? Amém? Vamos orar então para encerrar? Senhor, nós te agradecemos por esse estudo breve, que essa palavra fique no nosso coração, nos traga domingo que vem para aprender mais da tua palavra, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Amém.